Uma ótima noite de domingo, dia 2 de agosto de 2020, na gloriosa paz do Senhor Jesus, essa paz que excede a todo entendimento. Amados, hoje vamos estar lendo 1 Pedro, capítulos 4 e 5, nessa primeira leitura. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que, no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque é bastante que, no tempo passado da vida, fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borracheiras, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Porque, por isto, foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens, na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Amados, que foi pregado o Evangelho também aos mortos, foi o Senhor Jesus, que enquanto ali ele estava morto, naqueles 3 dias ele estava pregando aos mortos que morreram antes dele, os antediluvianos, enfim, aqueles que não conheceram o Senhor, porque senão começa a ter uma confusão que se prega para os mortos. O único que pregou para os mortos, que haviam morrido antes dele, foi o Senhor Jesus. Olha só, também, vamos repetir o versículo. Porque por isto foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Então, para eles houve salvação, aqueles que aceitaram, não é? Porque a gente nem sabe se todos aceitaram. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tendes ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder de Deus, segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se, pelo nome de Cristo, sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se entremete em negócios alheios. Mas, se padece como cristão, não se envergonhe. Antes, glorifique a Deus nesta parte, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E, se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E, se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem, segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe a sua alma, como ao fiel Criador, fazendo o bem. Estamos com 4:50. Então vamos agora para o capítulo de número 5. É o último capítulo de 1 Pedro.
Os deveres dos anciãos e dos jovens, humildade e vigilância. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E, quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que, a seu tempo, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Votos e saudações finais. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A ele seja a glória e o poderio para todo sempre. Amém. Por Silvano, vosso fiel irmão, como cuido, escrevi abreviadamente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes. A vossa coeleita em Babilônia vos saúda, e meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Paz seja com todos vós que estáis em Cristo Jesus. Amém. Então, amados, aqui terminamos a primeira carta de Pedro. Então, vamos agora para o término, como o nosso celular está 7h52 agora, nós vamos para o término do Juízes 9, que agora vamos do 29 até o último versículo, em nome de Jesus, que é o 57. Ah, se este povo estivera na minha mão, eu expeliria a Abimeleque. E a Abimeleque se disse, multiplica o teu exército e sai. E, ouvindo Zebul, o maioral da cidade, as palavras de Gaal, filho de Ebed, se acendeu a sua ira, e enviou astutamente mensageiros a Abimeleque, dizendo, eis que Gaal, filho de Ebed, e seus irmãos, vieram a Siquém, e eis que eles fortificaram esta cidade contra ti. Levanta-te, pois, de noite, tu e o povo que tiveres contigo, e põe em emboscadas no campo. E levanta-te pela manhã, ao sair o sol, e dá de golpe sobre a cidade. E eis que, saindo ele e o povo que tiver com ele contra ti, faze-lhe como alcançar a tua mão. Abimeleque vence Gaal e os siquemitas. Levantou-se, pois, Abimeleque e todo o povo que com ele havia de noite, e puseram emboscadas contra Siquém em 4 bandos. E Gaal, filho de Ebed, saiu e pôs-se à entrada da porta da cidade, e Abimeleque e todo o povo que com ele havia se levantaram das emboscadas. E, vendo Gaal aquele povo, disse a Zebul, eis que desce gente dos cumes dos montes. Zebul, ao contrário, lhe disse, a sombra dos montes vês por homens. Porém Gaal ainda tornou a falar e disse, eis ali desce gente do meio da terra, e uma tropa vem do caminho do carvalho de Meonenim. Então lhe disse Zebul, onde está agora a tua boca,
com a qual dizias: quem é Abimeleque, para que o servíssemos? Não é este, porventura, o povo que desprezaste? Sai, pois, peço-te, e peleja contra ele. E saiu Gaal à vista dos cidadãos de Siquém, e pelejou contra Abimeleque. E Abimeleque o perseguiu, porquanto fugiu de diante dele. E muitos feridos caíram até a entrada da porta da cidade. E Abimeleque ficou em Arumá. E Zebul expeliu a Gaal e a seus irmãos, para que não pudessem habitar em Siquém. E sucedeu no dia seguinte que o povo saiu ao campo e o disseram a Abimeleque. Então tomou o povo e o repartiu em 3 bandos e pôs emboscadas no campo. E olhou, e eis que o povo saía da cidade. E levantou-se contra eles e o feriu. Porque Abimeleque e as tropas que com ele havia deram neles de improviso e pararam a entrada da porta da cidade. E as outras tropas deram de improviso sobre todos quantos estavam no campo e os feriram. E Abimeleque pelejou contra a cidade todo aquele dia e tomou a cidade. E matou o povo que nela havia e assolou a cidade e a semeou de sal. O que, ouvindo todos os cidadãos da torre de Siquém, entraram na fortaleza, em casa do deus Berite. E contou-se a Abimeleque que todos os cidadãos da torre de Siquém se haviam congregado. Subiu, pois, Abimeleque ao monte de Salmão, ele e todo o povo que com ele havia. E Abimeleque tomou na sua mão machados e cortou um ramo das árvores e o levantou e pô-lo ao seu ombro. E disse ao povo que com ele havia: o que me vistes fazer, apressai-vos a fazê-lo assim como eu. Assim, pois, também todo o povo, cada um cortou o seu ramo, e seguiram a Abimeleque, e os puseram junto da fortaleza, e queimaram a fogo a fortaleza com eles, de maneira que todos os da torre de Siquém morreram, uns 1000 homens e mulheres. Amados, eu leio assim essas passagens, eu fico pensando, meu Deus, toda vida eu ouvi gente má, né? Mas com certeza esse fim desse Abimeleque aqui, eu já li toda essa passagem, mas como diz o pregador, a gente não é obrigado a guardar tudo, né? Tem hora que a gente se esquece alguma parte que a gente leu na palavra, é normal, é muito texto, né? Mas aqui, olha, já a próxima aqui, olha, a morte de Abimeleque. Então, amados, é terrível, né? Sempre houve pessoas más. Então, vamos, a morte de Abimeleque. Então, Abimeleque foi-se a Tebes e a sitiou e a tomou. Havia, porém, no meio da cidade, uma torre forte, e todos os homens e mulheres e todos os cidadãos da cidade se acolheram a ela, e fecharam após si as portas, e subiram ao telhado da torre. E Abimeleque veio até a torre, e a combateu, e chegou-se até a porta da torre para a queimar. Porém, uma mulher lançou um pedaço de uma mó sobre a cabeça de Abimeleque e quebrou-lhe o crânio. Ou seja, Deus usa uma mulher para acabar com um homem ruim desse tanto. Pensa, matou 1000 homens, entre mulheres e homens, não é? Fora as outras cidades que ele combatia e vencia, não é? Porém, uma mulher acabamos de ler. Então, chamou logo ao moço que lavava as suas armas e disse-lhe: desembainha a tua espada e mata-me, para que se não diga de mim, uma mulher o matou. Olha o orgulho, até para morrer ele queria ter dignidade, uma dignidade entre aspas, né? E seu moço o atravessou e ele morreu. Vendo, pois, os homens de Israel que já Abimeleque era morto, foram-se cada um para o seu lugar. Assim, Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que tinha feito a seu pai, matando seus 70 irmãos, como também todo o mal dos homens de Siquém fez tornar sobre a cabeça deles. E a maldição de Jotão, filho de Jerubaal, veio sobre eles. Uma história tão triste, não é, amados? Eu acho que vai dar para a gente terminar
a leitura, porque o capítulo 10, que agora seria para a gente ler, ele tem apenas 18 versículos. Então vamos lendo enquanto o celular estiver cooperando. Capítulo 10. Tola e Jair, juízes dos israelitas. E, depois de Abimeleque, se levantou para livrar a Israel Tola, filho de Puá, filho de Dodô, homem de Issacar, e habitava em Samir, na montanha de Efraim. E julgou a Israel 23 anos, e morreu e foi sepultado em Samir. E, depois dele, se levantou Jair, gileadita, e julgou a Israel 22 anos. E tinha este 30 filhos, que cavalgavam sobre 30 jumentos, e tinham 30 cidades, a que chamaram Avote Jair, até o dia de hoje, as quais estão na terra de Gileade. E morreu Jair e foi sepultado em Camom. Amados, vocês estão ouvindo um fundo musical? Não é aqui dentro, não. É ali na igreja, Assembleia de Deus, Vila Nova. Uns cânticos maravilhosos. Acho tão bom, sabe? Parece que fica um fundo musical para nós, né? Servidão sob os filisteus e os amonitas. Então, tornaram os filhos de Israel a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor e serviram aos Baalins. Baalins são estátuas pequenas de Baal, viu, amados? Por isso fala Baalins, é um diminutivo de Baal. E a Astarote, e aos deuses da Síria, e aos deuses de Sidom, e aos deuses de Moabe, e aos deuses dos filhos de Amon, e aos deuses dos filisteus, e deixaram o Senhor e não o serviram. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e vendeu-o em mão dos filisteus e em mão dos filhos de Amon. E, naquele mesmo ano, oprimiram e vexaram aos filhos de Israel. 18 anos oprimiram todos os filhos de Israel que estavam da além do Jordão, na terra dos amorreus, que está em Gileade. Que está em Gileade, tá certo. Até os filhos de Amon passaram o Jordão para pelejar também contra Judá e contra Benjamim e contra a casa de Efraim, de maneira que Israel ficou muito angustiado. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: contra ti havemos pecado, porque deixamos o nosso Deus e servimos aos Baalins. Porém, o Senhor disse aos filhos de Israel: porventura dos egípcios e dos amorreus, e dos filhos de Amon, e dos filisteus, e dos sidônios, e dos amalequitas, e dos amonitas. Aqui está um erro de digitação, esqueceram o A do monitas, né? E dos amonitas que vos oprimiam, quando a mim clamastes, não vos livrei eu, então, da sua mão? Contudo, vós me deixastes a mim, e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Andai e clamai aos deuses que escolhestes, que vos livrem eles no tempo do vosso aperto. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: pecamos, faze-nos conforme tudo quanto te parecer bem aos teus olhos. Tão somente te rogamos que nos livres neste dia. E tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Então se angustiou a sua alma por causa da desgraça de Israel. E os filhos de Amon se convocaram e se puseram em campo em Gileade. E também os de Israel se congregaram e se puseram em campo em Mispa. Então o povo, os príncipes de Gileade, disseram uns aos outros: quem será o varão que começará a pelejar contra os filhos de Amon? Ele será por cabeça de todos os moradores de Gileade. Aí deu para a gente ler, fazer a leitura num vídeo só, né? Além da oração. E agora depois o capítulo 11 vai falar sobre Jefité livra os israelitas. Que Deus te abençoe e te guarde. Amanhã, em nome do Senhor Jesus, vamos estar terminando, terminamos hoje, 1 Pedro, vamos estar iniciando
a segunda carta do apóstolo Pedro. Fique na paz do Senhor e até amanhã, em nome de Jesus.